Olá, eu sou Moshe e hoje eu quero falar com você a respeito da inteligência emocional. Eu quero compartilhar com você a importância das crianças terem uma boa inteligência emocional. Por que é importante para você, como pai, mãe, responsável pelo seu filho, pela sua criança, ajudá-lo a desenvolver uma inteligência emocional? Para isso, a gente vai começar compartilhando ideias a partir da negação. Ou seja, vamos ver o que acontece quando uma criança não tem inteligência emocional. E nesse vídeo curto eu vou falar a respeito de 3 razões pelas quais é importante você focar no auxílio do desenvolvimento de uma boa inteligência emocional do seu filho. Vamos começar pelo primeiro item. O que acontece com uma criança que não tem inteligência emocional? Bem, em primeiro lugar, uma criança que não tem inteligência emocional, existe dentro dela um espaço muito grande de probabilidade de que haja muita frustração dentro dela. Ela não tem condições de lidar com as situações e ela começa a se frustrar. Frustração desproporcional. Frustração desproporcional dentro do coraçãozinho de uma criança pode ser bastante doloroso. Imagina uma criança que passa por uma situação de algum contratempo, e todos nós passamos, adultos, crianças, faz parte da vida, faz parte do mundo, são fatos, são coisas que são inevitáveis. A questão não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Uma criança que não tem inteligência emocional não vai saber como lidar com essa situação, vai começar a se frustrar por dentro. Essa frustração, se ela não é bem trabalhada, se ela não é olhada, se ela não é ressignificada, ela tende a permanecer dentro da criança. Se nada é feito, ela começa a aumentar, começa a crescer no decorrer do tempo, começa a se acumular. E é possível que essa criança se torne um adulto com as mesmas questões, os mesmos sintomas de frustração. Essa frustração acumulada e crescente no futuro, ou até mesmo na idade da infância, pode se manifestar através de doenças. Depressão, ansiedade, vários outros tipos de doenças. Muitas doenças têm fundos emocionais. Uma criança ou um adulto com essa questão, com essas coisas, com uma frustração desproporcional guardada, pode manifestar muitas doenças no futuro que são sinais que o corpo ou que a mente está dando para a pessoa, de uma forma muitas vezes inconsciente, da necessidade de ser olhada, da necessidade de ser trabalhada, de ser vista, ser ressignificada. Enquanto isso não acontece, os sintomas vão continuar se manifestando. Outras questões que podem vir também por uma questão de uma baixa inteligência emocional são problemas em relacionamento. Relacionamento quando a criança é pequena, relacionamento com os amiguinhos, relacionamento com os pais. Quando a criança cresce, relacionamento com os amigos. Quando essa criança vira um adulto, pode ser uma questão, um problema no relacionamento conjugal, ou qualquer outro tipo de relacionamento profissional, causando relações não saudáveis de dependência ou de codependência ou de autoritarismo, e essas coisas não precisa falar o quão dolorosas elas são para a pessoa própria, para a pessoa com quem ela convive e para todas as outras pessoas. A segunda coisa que acontece com uma criança que não tem uma inteligência emocional é que ela deixa de ter a oportunidade de exercitar e desenvolver capacidades que vão dar a ela uma situação de uma vida plena. Uma vida plena, quando eu digo vida, não estou dizendo só bater o coração e esperar, é uma vida que tem sentido de ser vivida, uma vida com alegria, uma vida quando você acorda de manhã e fala, uau, que legal, tem mais um dia de conquistas, de realizações. Uma vida plena, uma vida de leveza, de conquista, de alegria, ela tem por trás capacidades
capacidades essenciais. E essas capacidades só são desenvolvidas, só existem numa criança que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Uma criança que não tem essa inteligência, uma criança que não tem inteligência emocional bem desenvolvida não vai ter espaço de desenvolver essas capacidades. E aí a tendência é que ela tenha uma vida assim bem frouxa, triste, sem sentido. E ninguém quer isso para nossas crianças. O terceiro ponto de uma criança que não tem inteligência emocional é a questão da sua autoimagem. Veja só, a criança tem uma ideia um tanto quanto clara sobre si mesma. Então, quando uma criança percebe, mesmo que inconscientemente, não estou falando conscientemente, mas uma criança que não lida bem com as questões que a gente falou antes, que não lida bem com os relacionamentos, com frustrações, com as suas próprias capacidades básicas para viver uma vida. Isso, ela inconscientemente ela percebe o quão não preparada ela está para lidar com as coisas do dia a dia. E isso vai criando nela, sem que ela perceba muitas vezes, uma autoimagem de que, tá vendo? Eu não presto. Tá vendo? Eu sou um perdedor, eu sou uma perdedora. Eu sou um fracasso. Eu não consigo nem isso, eu não consigo nem aquilo. E a autoimagem dela vai se desenvolvendo, vai se construindo de uma maneira limitada, uma maneira negativa. E com essa autoimagem, ela vai desenvolvendo crenças a partir de sua própria capacidade. Uma autoimagem negativa cria crenças limitantes, que por sua vez criam capacidades e comportamentos limitantes e que, por sua vez, alimentam a autoimagem, fazendo assim um círculo vicioso. E, de novo, se nada é feito a respeito, essa criança vai se desenvolvendo, junto com o desenvolvimento físico, o desenvolvimento também dessa autoimagem. Bom, a boa notícia disso tudo é o inverso. Vamos ver agora o que acontece com uma criança que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Primeiro, uma criança com uma inteligência emocional bem desenvolvida, ela está bem consigo mesma. As frustrações, elas são proporcionais e são vistas. A criança consegue olhar para elas, consegue olhar para as situações e desenvolver respostas mais positivas para as mesmas situações. Lembra que a gente falou antes? O que importa de verdade não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Não são os fatos que definem como é que a gente vai lidar com as coisas, mas a interpretação que a gente tem a respeito dos fatos, que é uma coisa que acontece internamente. Isso que vai definir o significado das coisas externas e também a qualidade das respostas que a gente vai dar. Portanto, uma criança com uma boa inteligência emocional tende a ter frustrações proporcionais, menores e melhor capacidade de lidar com a sua própria vida. Com essas mudanças, aquelas doenças que antes iriam acontecer, ou tinham uma tendência grande de acontecer, elas deixam de precisar existir. Se a gente sai do pressuposto de que muitas das doenças, ou sintomas, ou problemas de relacionamento, não falo só de doenças, são sinais que a nossa mente está dando, que o nosso corpo está dando, de necessidade de ser vista alguma coisa, uma criança que não tem essas necessidades, porque ela recebeu todos os recursos que ela precisava para ter uma inteligência emocional saudável, essas necessidades deixam de existir. Essa criança, ou quando vira adulto, deixa de precisar manifestar sinais de desequilíbrio físico ou emocional. Ela acaba tendo um espaço muito maior para desenvolver suas próprias capacidades básicas para lidar com as situações e, naturalmente, como consequência, a autoimagem dela, claro que vai ser outra. Ela olha para si dizendo, mesmo de novo, inconscientemente, uau, eu consigo lidar com essa situação, olha só o que aconteceu comigo e olha como é que eu lidei com essa situação. E a criança começa agora um outro ciclo vicioso, só que agora positivo. Então ela
consegue lidar com as situações, ela manifesta menos sintomas negativos, ela consegue, ela exercita e desenvolve constantemente suas capacidades, habilidades para lidar com situações, e ela, percebendo isso, consegue se ver como alguém apto e capaz de lidar com as situações. Então, espero que tenha ficado claro alguns motivos pelos quais é tão importante a gente olhar para as nossas crianças, olhar e focar e ajudá-las a ter uma boa inteligência emocional, a desenvolver constantemente uma boa inteligência emocional, porque ela só tem a ganhar, física, emocional e em todos os aspectos.